Meus amados e queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã no livro de Ruth, texto que iremos fazer uma reflexão. Ruth, capítulo 1. Os irmãos que encontrarem se colocam de pé para a gente saber que quem já achou, né? Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, vamos ler dois textos, Ruth, capítulo 1, de 1 a 6, e Ruth, capítulo 2, de 1 a 14. Então, Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque nesta ouvi que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E o versículo, capítulo 2, versículos de 1 a 14, diz o seguinte: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seguidores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz aos servos, encarregados dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Diz-me ele: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora estão aqui, menos um pouco que estava na coxa. Então diz Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás por elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiverem sede, vais às vasilhas e bebe do que os servos te tirarem.
Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viesse para um povo que dantes não conhecias. O Senhor atribuiu o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Belém, casa de pão. Os irmãos podem sentar. Esse texto, ele fala da história da família de Elimeleque, Noemi e de Ruth. O nome de Elimeleque significa filho do rei. Elimeleque era um homem abençoado. Eu quero dizer, mas esse homem e sua família passaram muitas dificuldades num tempo em que há fome na terra, que havia fome, muita fome. 2 viúvas voltam de Belém e Deus lhe supre todas as suas necessidades. Porque o Deus de Belém, o Deus de Israel, é aquele Deus que supre a nossa necessidade. Então a palavra Belém significa casa do pão. É a casa do pão, é a casa do alimento. Então, mas por um tempo, aquele lugar, faltou pão. Faltou pão na casa do pão. E ali as pessoas passaram necessidade, até que Deus, Ele envia o sustento para o seu povo, até que Deus envia a solução. Isso acontece conosco, queridos irmãos, quando temos tudo, mas parece que nos falta algo essencial, parece que nos falta o mais importante, e Deus, naquele momento ali, nesse momento precisamos, no momento em que falta o essencial, precisamos buscar mais a Deus. Eu queria dizer, queridos irmãos, que se sentimos falta de alguma coisa, Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Vamos aprender o que Belém nos ensina. O que nos ensina essa história, meus queridos irmãos? Primeiro, essa história nos ensina que precisamos voltar para a casa do pão, porque foi de lá que nós viemos, mas muitas vezes nós nos desviamos da casa do pão. O versículo de 1 a 6, que nós acabamos de ler, a história de Noemi e Ruth, é uma linda história de superação e história de muita fé. É preciso, meus irmãos, fé. É preciso confiança no Deus para superar as dificuldades. E elas confiavam, então elas não tinham nenhuma perspectiva para o futuro, elas não tinham nenhuma esperança, mas juntas, elas duas lutaram pela sobrevivência. Elas lutaram pela sobrevivência e automaticamente elas venceram, porque o Deus que nós cremos, o Deus que elas creram, é o Deus que traz solução para onde não tem solução. Eu queria dizer nessa manhã que a decisão de retornar para Belém, meus irmãos, foi sem dúvida uma esperança em Deus que Ele sustentaria. Elas criam que em Belém o problema delas estava resolvido. Ela acreditava que em Belém
tinha solução para o problema, e eu quero dizer uma coisa nessa manhã: de Belém saiu a solução dos nossos problemas, de Belém nasceu aquele que sustenta, aquele que é sustentador, de Belém saiu aquele que é Senhor, e é preciso, meus irmãos, estarmos prostrados aos pés daquele que nasceu em Belém e trouxe a solução para os nossos problemas. Atualmente existe uma grande fome espiritual no mundo. O mundo tem fome de Deus, o mundo tem sede de Deus, principalmente por causa da injustiça entre o povo propriamente dito de Deus. Existe muita injustiça no meio do povo de Deus. Então quer dizer que o pão de Deus para nós, meus irmãos, é a sua palavra, que é Jesus, que veio de Belém. Então, e o próprio Senhor é o próprio Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. Ele disse que ele é o pão da vida, é aquele que sustenta, é aquele que alimenta. Então somente Jesus pode nos satisfazer plenamente, porque Ele é o pão. É preciso, queridos irmãos, como o tema da mensagem, é preciso voltar à casa do pão, é preciso voltar para Belém. Se nós estamos na casa do pão, porque aqui é a casa do pão, é aqui que Ele nos alimenta, mas está faltando pão, é preciso buscar esse pão neste lugar. Estamos no Belém de Deus. Então, queridos irmãos, eu queria dizer nessa manhã que o Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja, Ele é aquele que sustenta a sua igreja, Ele é aquele que guarda a sua igreja, é aquele que protege a sua igreja. Não deixe, meus irmãos, não podemos deixar de estar na casa do pão, não podemos deixar de estar na casa de Deus, porque aqui é o local onde o Senhor nos alimenta, e na sua palavra. Eu queria dizer que voltar para a casa do pão significa, meus irmãos, também voltar a orar. Tem muitos crentes que não oram mais, ou se ora é 1 minuto, é uma oração meteórica, é uma oração tipo um raio, que quando cai é muito rápido. É preciso se debruçar nas orações, é preciso congregar, é preciso ler a palavra, é preciso jejuar, é preciso servir a Deus. Observe que em 2 Coríntios 4,18, nós lemos o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. O que são essas coisas que não se veem? O que a gente não consegue ver é Deus. Não conseguimos ver Deus. É preciso, queridos irmãos, é preciso, como o texto diz, é preciso atentarmos para as coisas que não vemos, é preciso atentarmos para Deus, porque quais são as consequências de quem a sua vida, o seu ser, estar atento para as coisas que se vê? As suas consequências é humilhação, a sua consequência é sofrimento, a sua consequência é dor, a sua consequência é tragédia, a sua consequência é sofrer na mão do inimigo. Por quê? Porque a sua vida está pautada naquilo que vê. Mas aqueles que têm a sua vida pautada naquilo que não se vê, que são Deus, como o texto diz, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas, porque quando o nosso foco é o Senhor, nós vivemos para a eternidade. Quando o nosso foco é Deus, nós vivemos para a glória dele. Então essa palavra nos alerta para a realidade espiritual, que é muito séria, meus irmãos. A volta do Senhor Jesus está próxima, e muitos têm sido recolhidos, mas muitos que muitas vezes estão distantes do Senhor. Se nosso físico necessita ser alimentado para que vivamos com saúde, muito mais o nosso espiritual. O nosso físico nós alimentamos todos os dias, 3 vezes, no mínimo 3 vezes por dia. Quando não tem os lanchezinhos, às vezes tem um lanche de 10 horas, às vezes tem um lanche de 3 horas da tarde, tem o café da manhã, lanche de 10, almoço, lanche de 3 horas,
jantar, às vezes ceia antes de dormir. E quantas vezes temos alimentado o nosso espírito? Às vezes não alimentamos o nosso espírito nenhuma vez, alimentamos o corpo várias vezes e o espírito fica a perecer. Se não comermos ou bebermos por algum tempo, meus irmãos, enfraquecemos e ficamos sujeitos a todo tipo de doença que pode levar à morte o nosso corpo. Da mesma forma, o nosso espírito precisa ser alimentado. Precisamos comer da palavra de Deus também, precisamos comer várias vezes por dia da palavra, da oração, do jejum, da dedicação ao Senhor. Como nosso homem espiritual acontece o mesmo, meus irmãos. Enfraquecemos o nosso espírito quando nós só nos preocupamos. As academias estão cheias. Você chega na academia, tem gente bombadão, com o braço que nem encosta mais no corpo por causa dos músculos, o braço já anda para cima. Bom seria que os crentes estivessem assim, espiritualmente, olha, fortão espiritualmente, para quando pregasse a palavra, para quando dissesse assim, ó, Jesus Cristo é a única esperança, as pessoas pudessem ser impactadas. Mas tem muitos que só estão fortes fisicamente, mas espiritualmente estão raquíticos, o seu corpo, os seus ossos estão aparecendo. Então eu quero dizer nesta manhã, queridos irmãos, para que não corramos esse risco, é que existe a fome e sede de um mecanismo que muda o nosso caráter, que é a palavra de Deus. Então comamos e bebamos desta palavra, que é pura, que é perfeita, que transforma, que corrige, que modifica o homem, que faz um homem que vivia no mundo, vivia perdido, faz andar em caminhos retos. Precisamos estar cada dia, meus queridos irmãos, na casa do pão, no Belém de Deus. É preciso estar no Belém de Deus. Ai, qual o Belém que eu tenho me alimentado? O Belém físico ou o Belém espiritual? Eu quero dizer, queridos irmãos, assim como diariamente vamos à nossa cozinha e preparamos algo para comermos, eu gostaria de dizer que Deus já preparou o nosso banquete. O seu banquete já está preparado, o meu banquete já está preparado, basta que nós venhamos a desfrutar. O nosso banquete está aqui na palavra de Deus, Ele já preparou o nosso banquete. Voltemos para a casa do pão, meus irmãos, é preciso viver na casa do pão espiritual. Segundo, o que Belém nos ensina? Belém nos ensina que não devemos viver só de migalhas. Deus tem um banquete para nós. Deus tem algo grande para nós. Então, quando Ruth e Noemi chegaram a Belém, procuraram onde havia colheita para buscar espigas que caíam pelo chão. Procuraram espigas, o resto, aquelas que caem. Naquele tempo, havia uma lei social, que é o que as espigas que caíam deveriam ser deixadas para as pessoas pobres e as viúvas. Nas colheitas, os pobres e as viúvas iam para lá, eles iam colhendo, e aquelas que caíam, o dono já não pegava mais, eram os pobres e as viúvas que pegavam. Então essa era a solução viável para o sustento delas. Então foi o que Ruth fez. Ruth vai lá, meus queridos irmãos, ela vai colher as espigas que estavam no chão, as sementes que estavam no chão. Então, em situação difícil das nossas vidas, nos sentimos assim, sem alternativa, e muitas vezes aceitamos as condições de ficar apenas com o que sobra. Tem crente vivendo de sobra. Sabe por quê? Porque não vai para a casa do pão. É preciso ir para a casa do pão, é preciso ir para a presença de papai, é preciso estar na presença dele, é preciso comer dele, beber dele. Mas Deus não quer que busquemos apenas migalhas. Aqueles que são filhos de Deus não vivem de migalhas, pois Jesus quer nos dar uma vida abundante. Deus quer nos dar em abundância. Através da fé podemos esperar o melhor de Deus. As migalhas significam as sobras dos outros, e nós não nascemos, o Senhor não nos chamou para viver das migalhas, o Senhor nos chamou para fazer parte do seu reino, ser filho do rei. Então, se estamos vivendo só de migalhas, espiritualmente recebemos apenas orações e palavras de outra pessoa, somos aquele crente 6 horas. O crente 6 horas é aquele que passa por você, 6 horas por mim.
ora por mim, e pede oração e não tem coragem de orar, vai viver de migalhas, porque eu não vou ter tempo não vou me lembrar até de ficar o tempo todo orando por uma pessoa só. Nós temos várias pessoas para a gente orar, apresentar o Senhor, pedir pelo Senhor, pedir ao Senhor, e eu vou me lembrar da pessoa em um momento, dizer: Senhor, abençoa fulana, mas eu já vou ter que pensar em ciclana, já vou ter que pensar em Beltrano. Então, essa pessoa está vivendo de migalhas. É preciso cada um buscar o seu sustento no Senhor. É preciso, então, termos nossa própria vida com Deus, busquemos ao Senhor para que o Espírito Santo nos preencha do seu poder, e para isso, para Ele nos encher do poder, é preciso de eu estar na presença dEle. Então Deus não quer que vivamos de migalhas, Deus quer que vivamos de um manancial. Ele tem um manancial para nós. O que Belém nos ensina? Belém nos ensina a sentar na mesa do banquete, meus irmãos. Olha, depois que Ruth estava pegando as migalhas, o que é que Boaz faz, o dono da fazenda? Que por providência de Deus, ela pertence era da família do falecido marido dela. Então ele apareceu perguntando quem ela era e pediu aos empregados, meus irmãos, respeitasse ela e oferecesse o que a ela? Oferecesse o de melhor. Observe, ofereça a ela o de melhor. Eu não quero que ela viva mais das migalhas. Boaz, queridos irmãos, o que foi que Boaz fez? Ele chamou Ruth para sentar na mesa do banquete. E é assim que Deus quer de nós. Deus nos quer sentado na mesa do banquete. Deus quer te sentar na mesa do banquete. Então, queridos irmãos, ela voltou para casa com a sacola cheia de grãos. Observe que ela já não voltou mais com uns grãozinhos, porque não pense que era só ela que estava ali catando, não. Existia várias pessoas catando, mas aí o que aconteceu? Boaz encheu a sacola para ela. Então o dono da fazenda pode representar o Senhor e o Criador de toda a terra, e Ele nos convida para sentar na sua mesa de banquete. Precisamos sentar. Ele convida cada um de nós. Então, queridos irmãos, Ruth pode simbolizar a igreja. Somos nós que muitas vezes estamos catando. Tem muitos crentes aí, queridos irmãos, que estão nas fazendas, espiritualmente falando, catando as sobras. Mas o dono da fazenda não quer que a gente vá catar as sobras. Ele quer que nós sentemos na mesa do banquete. Ele quer que estejamos ao lado dele. Então, queridos irmãos, e a mulher Ruth simboliza a igreja. Então Deus nos chama para o banquete espiritual. Então não vamos viver de migalhas, não vamos viver dos crentes 6 horas, vamos estar na presença do Rei, vamos sentar na mesa do Rei. Deus nos chama para sentar. Então quando Jesus voltar, queridos irmãos, vai nos receber no céu com um grande banquete. Apocalipse, capítulo 19, de 7 a 9, eu queria que alguém abrisse aí, por favor. Apocalipse, capítulo 19, versículo de 7 a 9. Quem primeiro achar, pode ler, por favor. Regocijemos-nos, alegremos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apontou, e foi-lhe dado vestígio de vinho puro e resplandecente, porque o vinho fino são as justiças dos santos. Amém? Então é isso que está preparado para nós. Eu quero dizer nesta manhã que, por enquanto, precisamos nos alimentar espiritualmente na terra com o maná do céu. Por enquanto estamos comendo desse maná aqui nesse lugar, mas não perca o banquete que Deus tem para a sua vida. Ele está preparando um banquete para nós lá, mas para desfrutar do banquete que Ele tem lá, eu preciso comer o maná que Ele manda aqui. Então, aceitemos o convite do Senhor para ser abençoado, ser sustentado pela fé. Eu queria dizer nesta manhã que esse é o lugar de honra de cada filho de Deus e daqueles que são cuidados por Deus. O nosso lugar é na mesa do nosso Rei. O nosso lugar é desfrutando do banquete dele. Então, Deus, Ele tem um banquete para cada um de nós. Deus tem um banquete para você, mas para desfrutar desse banquete, é preciso estar na presença do Rei.
Mas tem crente que não está vivendo na presença do Rei. Muitos estão distantes da presença do Rei. Então cuidar da vida espiritual não é uma coisa fácil. Não podemos, queridos irmãos, descuidar em momento nenhum. Então eu quero te dizer, não é fácil cuidar da vida espiritual, porque a Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem tragar. E eu quero te dizer uma coisa: se você não está na presença do Rei, você será tragado. Mas se você está na presença do Rei, ele vai bater em retirada, porque ele não terá acesso na sua vida. Então todo ser humano normalmente faz no mínimo 3 refeições ao dia para manter-se saudável, fisicamente forte. Eu acho que todo ser humano é assim. Se deixarmos de nos alimentar durante 2 dias, por exemplo, nosso organismo já se sente afetado, já se sente fraco, debilitado, e deixando de comer por mais tempo, certamente ficaremos doentes. Aí eu trago para o lado espiritual. Tem crente que passa uma semana sem comer do maná do céu. Tem crente que passa uma semana sem meditar na palavra de Deus. Tem crente que passa uma semana sem dobrar o joelho e orar ao Senhor. Então, uma pessoa doente não tem ânimo para nada, não tem disposição, não tem direção, não tem energia, realmente se prostra por sua debilidade e limitação física que a falta de alimento produz. E aí eu trago para o lado espiritual. Às vezes estamos assim. Tem muito crente assim, fraco fisicamente, espiritualmente. Fisicamente está bombado, as asas estão abertas de tanto músculo, mas espiritualmente está raquítico. O corpo espiritual está morrendo. Então, a alma se alimenta, aqueles irmãos, sabe de que é? Do amor de Deus, da palavra de Deus, de oração, de carinho, de amizade, de relacionamento com Deus. E o que me traz relacionamento com Deus? É a leitura da palavra e oração. E se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não medito, se eu não jejuo, se eu não tenho relacionamento com Deus, eu estou raquítico. Estou como aquelas crianças aí da África, e os ossos estão aparecendo. Então, queridos irmãos, eu quero dizer nesta manhã que é preciso, que nós precisamos a cada dia estar nos alimentando, estar nos buscando o Senhor nosso Deus. Provérbios, veja o que diz Provérbios 17:22, diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido apodrece os ossos. Como estão os seus ossos espirituais? Estão abatidos, apodreceram, ou estão fortes? Depende de cada um de nós. Então, estar sempre em oração, é preciso estar sempre em oração e vigilante para não enfraquecermos, para estar forte espiritualmente. A igreja deve ser como Belém, uma casa do pão. Eu falo igreja, nós, igreja física, né? Não falo igreja paredes. Eu, como igreja, preciso ser, queridos irmãos, como um Belém, né? A casa do pão. Mas cada cristão também pode ser comparado, meus irmãos, a um padeiro que serve o pão ao próximo. Eu tenho que ser a casa do pão, mas para quê? Para servir o pão a outro, servir o pão a quem eu amo, para você servir o pão a quem você ama, porque está precisando do pão, porque Jesus disse que Ele é o pão da vida, e você precisa ser um Belém. Belém é onde tem pão. Você tem pão, você tem Jesus, então dê Jesus, distribua Jesus com as pessoas que precisam de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que sejamos essa casa do pão que distribui Jesus para outros. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor da glória, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador. Nesta hora, Deus, eu quero te pedir, Pai, nos desperta, Pai, para a leitura da palavra, Senhor, para a meditação e oração, Pai,
para não ficarmos raquíticos espiritualmente, Deus. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, nos desperte, Senhor Deus, para te servir em espírito e verdade, Senhor. Para te servir verdadeiramente, Deus, não só de palavras, mas de atos, de ações, dedicando nossa vida ao Senhor, colocando nossa vida nas tuas mãos, sendo, Pai, aquele que nasceu para te servir e para servir ao outro, Senhor Deus, que sejamos o Belém, o seu Belém, onde estivermos, Pai, que sejamos aqueles que vão servir Jesus para outros, que não sejamos raquíticos espiritualmente, Pai, que nós possamos nos alimentar, Deus, se nos alimentamos fisicamente, que possamos nos alimentar também espiritualmente, Senhor, que diariamente, Pai, que mais de uma vez, Senhor Deus, possamos debruçar na Tua Palavra, meditar na Sua Palavra, comer da Sua Palavra, porque a Sua Palavra, Deus, é alimento, Senhor Deus. O Senhor diz que a Sua Palavra nos alimenta, e que esse alimento, Deus, seja uma realidade na nossa vida todos os dias, Pai. Que assim como não negligenciamos o alimento físico, Senhor Deus, também não venhamos a negligenciar o alimento espiritual, Deus, para que sejamos fortes, termos espíritos inabaláveis, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos conduzir a isso, Deus. Nos desperta, Pai, não deixe que venhamos a nos acomodar, Senhor. Desperta a Tua igreja, que a Sua igreja, Deus, seja verdadeiramente a casa do pão, Pai. Que cada um que aqui está, Senhor Deus, cada filho Teu que está aqui nesta manhã, Deus, seja a sua casa, Pai, seja a casa do pão, que possamos, Deus, proporcionar aos outros que nos cercam, Deus, o pão da vida que é Jesus. Obrigado, Senhor, nos conduz em paz aos nossos lares, nos dá um resto de dia na Tua presença, Senhor. Te adoramos, Deus, porque o Senhor é digno de adoração. Te exaltamos, porque o Senhor é digno de ser exaltado, Pai. Obrigado, Deus, por cada família que é representada. Nos conduz aos nossos lares. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Corações silenciosos, estamos despedidos. Queria lembrar que hoje à noite teremos ceia do Senhor, né? Vamos todos estar presentes.